Alô, Criciúma, muito boa noite a toda a região sul de Santa Catarina. Hoje, segunda-feira. Segunda-feira que nós começamos de forma muito triste, o Linha Verdade, por um acontecimento que aconteceu nesse final de semana. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, nós vamos unindo as nossas cidades da região sul, porque o Linha Verdade já está no ar. Araranguá, cidade das avenidas. Cocal do Sul, cidade da cerâmica. Uruçanga, capital catarinense do bom vinho. Turvo, capital do arroz. Criciúma, capital do carvão. Laguna, terra de Anita Garibaldi. Forquilinha, cidade mais alemã do sul catarinense. Jaguaruna, capital mundial dos sambaquis. Jacinto Machado, capital da banana. Meleiro, terra de prosperidade agrícola. Nova Veneza, capital da gastronomia italiana. Siderópolis, cidade dos encantos das águas. Maracajá, terra em prosperidade. Sombrio, grande polo comercial da Amesc. Orleans, capital da cultura. Timbé do Sul, terra de belezas naturais. Içara, capital do mel. Tubarão, a cidade azul. Às 18 horas mais 33 minutos desta segunda-feira, o Linha Verdade já está com os seus destaques prontos. Acompanhe comigo. Polícia Militar de Içara envolvida em ocorrência de assalto, capotamento, resistência, dano ao patrimônio público, embriaguez ao volante, ameaça. Tudo isso por um homem e uma mulher. Caso Brenda, saiba como é que andam as investigações da morte que chocou este final de semana toda a região sul. Daqui a pouco a conversa com o delegado Rafael Iasco, porque em 10 dias de um novo setor de cumprimento de mandados aqui na delegacia de Içara, 7 pessoas já foram presas. FGTS, já sacou o seu? Ainda não? Então tome cuidado com as famosas saídas de banco. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações e cuidados do que você poderá fazer aqui no Linha Verdade. E depois do impasse relacionado à liberação das imagens, no caso da garota de Maracajá, nós viemos até a empresa terceirizada que presta o serviço do vídeo monitoramento para a Prefeitura de Maracajá. Eduardo volta à titularidade, Foguinho ainda é dúvida. Daqui a pouco eu conto mais informações aqui no Linha Verdade. Muito boa noite para você que está acompanhando o Linha Verdade. São 18 horas mais 35 minutos. Nós começamos o programa desta segunda-feira revoltados com um crime bárbaro que aconteceu na cidade de Maracajá, que vamos falar muito sobre esse assunto no programa. Uma menina de 14 anos teve a vida ceifada de uma forma extremamente cruel. Extremamente cruel. Mas durante o programa nós vamos falar esses e outros destaques, mas com certeza é uma segunda-feira negra para todos que trabalham na área do jornalismo do sul do estado, com a morte desta menina que estava se organizando para comemorar a festa de 15 anos de idade. É um absurdo, né? Um absurdo o que tem acontecido na nossa região. São verdadeiros absurdos. Mas durante o programa vamos discorrer sobre esse assunto. Quero dar meu boa noite para Maria Aparecida Matei, a Lurdinha Cipriano, desejando ótima semana, Cláudio Ney Frasson, a Lia de Oliveira, dizendo que é muito triste, a Cátia Silva, boa noite, Ricardo, a Giza Fernandes, boa noite, Ricardo. Manda um abraço para nós aqui no Rio Maina, já está mandado aí, e um boa noite para Ana Carla Alano. Durante o programa nós vamos falar desse crime violento que aconteceu na cidade, uma menina de 14 anos de idade, morta de uma forma extremamente violenta, gente. Poucas vezes na minha vida de repórter e de apresentador
eu vi imagens tão fortes como eu vi a imagem dessa menina. É lamentável que um demônio desse, que não tem outra explicação, consiga fazer isso com uma menina de 14 anos. Realmente é lamentável tudo isso que acontece. É lamentável o mundo que a gente vive, é lamentável o prazer do mal, é lamentável que tenha pessoas ainda que queiram levar o sofrimento para famílias e famílias e famílias. Muito triste tudo isso, muito triste mesmo. Mas, vamos lá. Boa noite, Ricardo. Quero mandar um beijo para o Everaldo Mariano. Está mandado. Ricardo, pelo amor de Deus, o som está uma porcaria. Então, qual é o som que está porcaria? Vem aí para mim, ô Luciano. Quer dizer, o meu melhor telespectador só passa mensagem para reclamar. Boa noite, Ricardo. Suelen, gostaria de mandar um boa noite para o Henrique. Está mandado. Dá uma olhadinha aí no som aí. Para mim, que o pessoal está reclamando aí, Luciano, fazendo favor. Boa noite, Ricardo. Estamos muito tristes com o caso da Brenda. Por favor, mande abraço para os meus pais, o Elci e a Olina, aqui da Mina Brasil. Está mandado. Ricardo, boa noite. A Francine de Cocal, manda um beijo aí para o Alan Camilo. Boa noite a todos aí. Boa noite, Ricardo. Aqui é a Bárbara Regina Duarte. Estou ligado no seu programa, legal. Eu sou a Neuci de Maruí. A Neuci está dizendo que essa semana vai estar aí com os pais, enfim. Agradecendo a gente. Tudo bem, Neuci, não precisa agradecer, não. Olha só, gente. Nós vamos começar o programa de hoje aí. O som está ótimo no bairro Milanese. Eu não entendo. Olha só, bota no Você Se Vê na TV o Tom e o Vovô. Botamos sim. Boa noite ao Martinho, o Fabiano e o Arthur, estamos assistindo. O Martinho é que está trazendo aí o pastor Cláudio Duarte, né, o Lu? Né? O pastor Cláudio Duarte vai estar aí. Martinho que está trazendo um grande pastor aí em prol a defesa da família. Né? Vocês não podem perder de ir na palestra dele aí, com certeza uma maravilha, tá bom, gente? Não percam, não. Bom, nós vamos começar aqui o programa falando aí sobre um caso que já está acontecendo e é o repórter Vinícius que traz esta informação. Foi anunciado o saque do FGTS para todo mundo. Então, isso significa que vai entrar bastante dinheiro na praça. Só que você tem que estar ligado na hora de ir no banco sacar esse dinheiro, porque tem muito vagabundo monitorando o local. O Vinícius traz algumas informações de como você pode se proteger, né, Vinícius? Vamos lá. Já fez o saque do seu FGTS? Ainda não? Então, tome cuidado. Estou aqui no 9º Batalhão de Polícia Militar com o Major Moreno. Ele vai poder nos explicar melhor como funciona esse cuidado, porque as saidinhas de banco não param, né? Ainda mais numa época onde o dinheiro está lá circulando um pouco mais. Boa tarde, Vinícius. Bom, realmente agora com essa circulação de valores aí, nós sabemos que os ladrões estão atentos, né? Estão observando também as vulnerabilidades, então é importante que as pessoas tenham cuidado, né? Aquele cuidado deve ser rotineiro, mas nesse período deve ser ainda maior. Então, algumas dicas importantes, observar a questão das bolsas, né? Bolsas abertas, as mulheres tomar cuidado, carteiras no bolso, verificar se elas estão de fato escondidas, né? Quando chegar no banco, olhar ao seu redor, ver se tem alguém suspeito, em alguma atitude suspeita, apontando o celular, tirando alguma foto ou observando, né, de forma suspeita, né? Pessoas idosas ou mais vulneráveis, se puder ir com alguém para lhe prestar o apoio é importante. Nós sabemos que os ladrões optam por essas pessoas, né? E chamar a polícia militar, né? Observando uma atitude suspeita, se sentindo ameaçado, ligar para o 190 ou utilizar o aplicativo. Agora que em Criciúma a gente tem o PMSC Cidadão, pode ser feito também de forma mais velada, né? Então a pessoa pode acionar a polícia militar ali e o indivíduo nem perceber.
Uma das questões que acabam pegando mais é a atenção, né? Chegar no banco, ter atenção, cuidado com o dinheiro, cuidado com a carteira e, lógico, atenção para movimentos suspeitos também. Com certeza, evitar ficar contando dinheiro, né? Então, saque o seu valor, coloque-o na carteira e quando estiver em um local seguro, aí sim faça a contagem, enfim, né? E basicamente isso, aquelas medidas que já são rotineiras, tradicionais, as pessoas esquecem, né? Agora, nesse período é muito importante porque as pessoas mal intencionadas também se aproveitam desse período para cometer os delitos. Está aí avisado, então, você que vai sacar o seu FGTS, vai pegar dinheirinho no banco, cuidado que os abutres estão pela região, os vagabundos só estão de olho para poder assaltar vocês. Olha só, quero mandar um abraço para o Eupídio Marcelino. Boa noite, Ricardo. O canal digital está sem som. Tem dois canais, o 51 e o 101. Se botar no 101, o som vai pegar. 53 e 53.1 e tem o 101 alguma coisa. Olha, Ana Santos, para mim aqui em São Paulo o som está ótimo. Alô, Ana, em São Paulo, aquele abraço para você. A Deza Carol dando boa noite, a Mara, para mim está ótimo também pela live e pela TV em Cocal também está legal. O Vilmar Eli dando boa noite e a Mara pedindo o pessoal compartilhar aí, nossa amiga de sempre aí na live. Boa noite, Ricardo. Coloca nós aí na TV. Vamos colocar assim, por que não? Boa noite, Ricardo. Rio Maina, o som está ótimo. Legal, obrigado, gente. Boa noite, Ricardo. Aqui é o Romilton. Estou indo jogar no campeonato de bocha. Abraço. Boa sorte para ti, Romilton. O que eu tenho a ver com isso, né? Boa noite, Ricardo. Estamos sempre ligados no seu programa. Gostaria de mandar um abraço para vocês e gostaríamos de ver na TV. Jean, Isadora e Yasmin. Um abraço a todos. Tá legal, vão aparecer sim. Boa noite, Ricardo. O som não está legal. Cláudio da quarta linha. Olha, gente, dá uma mexidinha aí na antena de vocês, porque eu tenho aqui pessoas dizendo que está legal, pessoas dizendo que não está legal. Então, não pode ser um problema nosso, porque senão não estaria legal em lugar nenhum. Né? Dá uma olhada aí. Olha, aqui na Içara está pegando bem o som também. Vocês vão me deixar louco assim, desse jeito. Boa noite, Ricardo. Em Araranguá. Tá bom, tá dizendo aqui. Pô, se Araranguá tá bom, então imagine o resto. Olha só. Essa segunda-feira, para mim, é uma segunda-feira totalmente diferente. Quero a foto dessa menina de 14 anos aqui em tela cheia. Essa é a menina de 14 anos que teve a vida dela tirada a facadas na madrugada de sábado em Passo de Torres. Não se sabe se ela foi morta lá ou se o corpo foi jogado naquele local, numa plantação de eucalipto. Já já nós vamos trazer esse caso com a palavra do delegado e tudo que envolve, imagem, tinha imagem, foi cortada imagem, tudo isso no programa Linha Verdade. E também fomos procurar a empresa responsável pelas imagens, já que ninguém vai, nós somos, o Linha Verdade foi. Mas não tivemos êxito em conversar com os responsáveis. Mesmo assim, o João Zanini, da frente da empresa, falou sobre estas imagens que estão sendo muito debatidas. Boa noite, Ricardo. Monte Castelo, o som está legal. Pede para botar Bombril na antena. Essa é nova também, né? Bombril na antena. Deixa eu ver aqui na nossa live. Ali Oliveira, linha anta. Está ótimo, Mara Horácio. Boa noite, Everaldo Bernardo Dado. Boa noite. A Mara Horácio, dizendo que está legal. Viviane Nascimento Silva acompanhando aqui com a gente. Bem, eu vou falar muito sobre esse caso da menina hoje, mas bastante mesmo. Bastante. Eu acho que depois do caso Kennifer, que eu fiz a cobertura, esse talvez seja o outro caso de tamanha repercussão e crueldade que eu já vi na minha vida. Porque quando eles matam, é uma coisa fora do normal. Quando envolve criança e adolescente, parece que a revolta dobra na gente. Parece que deixa a gente descontrolado com tamanha crueldade que fizeram com essa menina. Tamanha crueldade que fizeram com essa menina. Eu sei por que estou falando isso. Porque eu vi. E poucas vezes na minha vida, dentro da minha profissão, eu me choquei tanto como eu me choquei no dia de hoje. Poucas vezes na minha vida. E o pessoal que trabalha comigo sabe disso, que não é fácil eu voltar cabisbaixo. Boa noite, Linha. É a Bruna. Queria mandar um abraço apertado para o Eduardo Tavares. É a Bruna de Araranguá.
Boa noite, Ricardo. Aqui é o Beza, aqui na Forquilinha. Obrigado, Beza. O Maicon de Oliveira, de Souza do Ouro Negro, está mandando um abraço para a filha Emanuele, para toda a família e para a gente. Boa noite, Ricardo. Vou ali comprar pão e já volto, Sérgio. Ele falou que vai lá comprar pão e já volta. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ó, o canal 53.1 é melhor de som do que o 19. É lógico, é canal digital, tudo que é digital é melhor. Mas vamos trazer matéria, porque daqui a pouquinho nós temos muita coisa para debater aqui no programa. Olha, o novo setor de delegacia da Içara prendeu 7 pessoas. O nosso repórter João Zanini foi conversar com o delegado. Foram 7 pessoas que foram retiradas das ruas. Vamos lá, Zanini. A Polícia Civil, através aqui da Delegacia da Comarca de Içara, está com mais gente para investigação, cumprimento de mandados, por conta do fechamento da delegacia na questão dos flagrantes no período noturno. Delegado Rafael Iasco, responsável aqui, titular da Delegacia da Comarca de Içara, está conosco mais uma vez, delegado, porque várias pessoas nesses 10 dias de fechamento já foram presas. Explica pra gente primeiro o que de fato é esse fechamento. É só à noite? É a questão de flagrantes também de dia? Não, na verdade foi fechado o plantão noturno, né? Então não há mais o atendimento da população durante o período noturno, e com esse fechamento do plantão houve um incremento de mais ou menos de 5 policiais civis no setor de investigações aqui da comarca. E com esse incremento de policiais foi criado aí então um setor de capturas, que desses 10 dias aí com o fechamento da delegacia no período noturno, né, e nos finais de semana, o pessoal do setor de capturas, já que estão trabalhando só com o cumprimento de mandado de prisões, já realizaram o cumprimento de 7 prisões. Então, desde pensionistas até latrocidas. Então, é essa a intenção da Polícia Civil com a criação desse setor, e também temos também o setor de investigações que vai ficar só trabalhando com investigação, enquanto que o outro pessoal vai trabalhar com o cumprimento de mandados de prisões em aberto aí que estão na comarca de Içara. Houve uma discussão bastante grande por parte da população. O senhor foi até se explicar, digamos assim, em nome da Polícia Civil, Câmara, Prefeitura, por conta desse fechamento aí do plantão noturno. Mas no fim das contas, então, me parece que a polícia acabou ganhando com essa situação. Com certeza, está otimizando os trabalhos, né? Como eu disse, o plantão ele foi direcionado para a CRPP de Criciúma, e com esse incremento de policiais já mostra aí logo nos primeiros 10 dias, que em 10 dias com o plantão noturno fechado já se cumpriram 7 prisões, né? Ou seja, 7 indivíduos com mandado de prisão em aberto, prisões em aberto aqui na região, desde pensionistas até latrocidas. Então essa é a intenção da Polícia Civil, realmente trabalhar aí para cumprir mandados de prisões que os indivíduos estão em aberto, e também trabalhar com investigações, né, que é o nosso foco. Só que a investigação demanda um pouco mais de tempo. Hoje nós temos aí 3 policiais civis só trabalhando com investigações e mais 2 trabalhando no setor de capturas. Então já está mostrando frutos aí, em 10 dias, 7 indivíduos presos. Isso porque esse setor, né, de cumprimento de mandados, ele foi criado porque tinha muita gente com mandado aberto e a polícia não estava dando conta de fazer o cumprimento? Na verdade, a comarca de Içara tem diversos mandados de prisões em aberto, né, que infelizmente a Polícia Civil, com o pouco efetivo que nós tínhamos para trabalhar realizando essa finalidade aí, nós não tínhamos tempo, né? Agora, então, foi criado aí, disponibilizado mais 5 policiais, 2 estão só fazendo esses cumprimentos, e os policiais estão ainda andando na rua, cumprindo mandados de prisões, né? E quem tiver mandado de prisão em aberto na comarca, ou se apresenta na justiça ou vai ser preso. Tá bom, tá aí o delegado Rafael Iasco, competente delegado do município de Içara. Quero mandar um abraço para o Rodinei Rodrigues, a Mara Regina Candioto, o Lorinel Furlan Ricardo de Orleans, o Luiz Felipe. Boa noite, Ricardo. Aqui é Balneário Camboriú. Tá ótimo o som. Manda um abraço para mim, Luiz Felipe Agostinho da Silva. Balneário Camboriú, um abraço para vocês aí, viu, Felipe? E a Deza Carol me dizendo cada coisa é verdade, cada coisa que tem mesmo, que é do Arco da Velha. Por aqui, deixa eu ver quem está por aqui. Boa noite, Ricardo. Aqui é o João Vitor, da Vila Zulema. Quero mandar um abraço para o Rafinha, meu irmão, e para você também. Obrigado, viu, querido? Eu já pedi para vocês, vou pedir de novo. Não mande áudio, que não tem como eu ouvir aqui. Escrevam, que é mais fácil da gente ler.
Nós vamos rapidinho para o nosso intervalo comercial. Tem a nossa previsão do tempo, tem intervalo comercial, né? E na sequência nós voltamos e aí sim vamos entrar no assunto mais absurdo que eu vi nos últimos tempos. Olha, agora são 18 horas mais 55 minutos. Quero mandar aí um abraço para Maria Terezinha Gomes. Deixa eu ver aqui, que eu já me perdi tudo aqui também, vou dizer uma coisa. Maria Terezinha Gomes, Donato Pereira do Rincão, Eduardo Toretti de Morro da Fumaça, Clésio Silva. Boa noite, cara, estamos curtindo o teu programa. Paola Flauzino pedindo um abraço para o Jair Alves. O pessoal aqui acompanhando bastante o Linha Verdade. Bem, eu vou trazer informação agora, porque é o seguinte, um casal assaltou, Luciano, um carro, assaltou um pessoal, acabou capotando, né? E o homem incomodando em bar aí. Diz que foi uma confusão essa ocorrência tamanha. O João Zanini vai contar essa história pra gente, essa ocorrência também vem lá da capital do mel da Içara. Vamos lá. Guarnição especial de Içara, através aqui das viaturas de serviço da GEIC, durante a noite deste domingo, acabaram participando de uma ocorrência que deu o que falar aqui na região, mobilizando toda a polícia. Veja só os crimes que incorrem nessa situação: assalto, dirigir sob efeito de álcool ou droga, embriaguez ao volante, desobediência, resistência, dano contra o patrimônio público e acidente de trânsito também. O fato é que a Polícia Militar de Içara foi acionada para um capotamento de um carro que aconteceu na linha 3 Ribeirões. Esse carro é um veículo VW Fox 1.0, placas MGX 7996. Esse carro tinha sido roubado, tomado em um assalto momentos antes de uma mulher, também no município de Içara. A polícia então foi até o local, não localizou ninguém por lá, mas no momento em que a polícia chegou ao local e viu esse carro capotado, recebeu a informação de que tinha um homem embriagado, incomodando muito e mostrando facas para pessoas em um conhecido pub do município de Içara. Então, às margens da rodovia SC, os policiais se deslocaram, uma outra guarnição, obviamente, se deslocou até esse local, encontrando o senhor Anderson Nunes Pérez, que estava com 2 facas. Ele estava numa motocicleta Honda Bis. Quando ele viu os policiais, ele tentou fugir, só que foi abordado posteriormente. Então ele tentou fugir a pé, mas foi imobilizado pela polícia. Ele estava totalmente embriagado. E aí já tem a situação de embriaguez, né? A condução veicular. Só que aí os policiais desconfiaram da conduta dele, porque o roubo tinha sido efetuado do carro com faca. E então mostraram uma foto para a vítima, que prontamente reconheceu o Anderson. Ele deu tempo de capotar o carro, pegar uma moto, essa era dele mesmo, e ir até esse local beber mais, enfim, usar droga, ou seja lá o que for que ele quisesse fazer. O fato é que então o Anderson foi reconhecido pelo assalto. Só que a vítima disse que tinha uma outra pessoa também envolvida no roubo, uma mulher. Os policiais então, com informações que receberam de pessoas testemunhas protegidas, foram até um local e encontraram então a participante deste assalto. Rosilaine de Souza Urbano acabou sendo abordada pela polícia como partícipe também deste assalto aí registrado, seguido de capotagem, seguido também de ameaça, resistência,
Tudo isso registrado durante a noite de domingo foi a principal ocorrência registrada aqui pela Polícia Militar do município de Içara. O Anderson, depois, porque ele entrou em luta corporal aí com os policiais, ele teve que ser encaminhado para o Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito. Ele também bateu muito com a cabeça, também se bateu muito na caixa da viatura, efetuando dano ao patrimônio público e por isso também ali a maior parte, se não todos os ferimentos causados nele aparentemente. E também foi ao IML para constatação aí do auto de constatação de embriaguez, por conta de ele ter dirigido, conduzido a moto comprovadamente embriagado, fora o carro capotado, que provavelmente também tenha sido ele aí que estava conduzindo esse veículo. Os policiais então foram até a residência do Anderson e conversaram com a esposa dele, que estava em casa, nem imaginando que o marido tinha feito tudo isso, e ainda mais em companhia de outra mulher. O Anderson tinha ido, depois do capotamento, em casa só trocar de camiseta e já foi beber nessa outra localidade aí, nesse pub. Ele trocou para não ser reconhecido, obviamente. Com a camiseta, a vítima reconheceu a camiseta também como sendo a utilizada no assalto, no roubo do veículo Fox, que agora ficou destruído. Além de ter sido roubado dela, acabou sendo destruído também. Com imagens de Nilson Carioca, João Zanini, em mais uma reportagem de polícia. Uns verdadeiros artistas mesmo, viu? Pelo amor de Deus. Quero mandar uma boa noite para a Ângela Lúcio, o Wallace Cunha, mandando um abraço para o Tomás Ribeiro, a Maria Horácio dizendo que todas as mães estão de coração partido, a Lloyd lá da Itália mandando um forte abraço, Cristian Augusto, boa noite, e o Cristian Augusto dos Estados Unidos. Nós vamos agora para a cidade de Maracajá. Esse foi um dos crimes mais violentos que eu já acompanhei na minha carreira de repórter policial. Uma menina de 14 anos saiu por volta das 17 horas de uma sexta-feira dizendo que ia na manicure. Na sexta-feira ela sumiu. No sábado, o corpo foi encontrado em Passo de Torres, num estado extremamente lamentável. Acompanhe comigo. A morte da adolescente Brenda Rocha Carvalho, de 14 anos, aqui na pequena cidade de Maracajá, acabou comovendo toda a cidade e, obviamente, toda a região sul de Santa Catarina. A Brenda, de 14 anos, era moradora desta residência. Sexta-feira, por volta das 17 horas, a Brenda saiu desta casa e disse que iria fazer as unhas, próximo a um ginásio e próximo a uma escola onde fica uma manicure. A casa agora está fechada porque a família foi até Torres, onde a Brenda foi enterrada ontem, domingo. Mas daqui nós vamos fazer os mesmos passos que a Brenda fez até a última vez que ela foi vista. Avenida Getúlio Vargas, uma das principais aqui da cidade de Maracajá. Por aqui, a Brenda, a menina de 14 anos, que foi morta de forma covarde, passou por aqui por volta das 5 horas e 10 minutos. Ela faz esse trajeto porque ela teria o compromisso e teve o compromisso de chegar até uma manicure, conforme relatou parentes da vítima. Nesta manicure, na frente, aonde nós estamos indo agora, existe um ginásio de esportes. Ali teria uma câmara que poderia ajudar o delegado do caso a resolver esta barbaridade que chocou a toda a região sul de Santa Catarina. Daqui, nós vamos até o ginásio de esportes, para que você conheça o local aonde possivelmente pode ter as filmagens disto que está abalando toda a nossa região. Na Prefeitura Municipal aqui da cidade de Maracajá, o Gilvan de França conversa com a gente em relação à questão das imagens, tão polêmicas imagens, sobre esta barbaridade que aconteceu na cidade. A primeira notícia dessas imagens é que não se conseguiu abrir, as imagens. Depois teve a notícia de que as imagens sumiram. Mas o pior de tudo isso foi na primeira intervenção do delegado que o técnico disse que não viria aqui na cidade entregar as imagens.
Você é o responsável e tem conhecimento pelo poder público. Qual foi a atitude do poder público? A primeira atitude do poder público nesta ação, como em outras que já ocorreram, foi de disponibilizar para a polícia todos os equipamentos, todas as imagens. Afinal, isso é um bem público. É de domínio público, deve servir especialmente para um caso como esse. E assim que a prefeitura encarou a situação, disponibilizou, tentou abrir, mostrou as imagens que foram possíveis e naquele equipamento não conseguiu se abrir. Fez contato com o técnico da empresa, persistiu, não se conseguiu abrir. No dia seguinte foi aberto esse equipamento e não havia imagem nenhuma. Eu, pessoalmente, estava lá no momento em que o técnico conseguiu abrir, conseguiu entrar e constatou que não havia gravação nenhuma naquele DVR, que é o digital, vídeo, recorde, um gravador de imagens digitais. E decidiu-se, então, esse técnico da empresa e o delegado que está encabeçando a investigação, de que esse equipamento iria para o laboratório da empresa, ao mesmo tempo em que a polícia iria identificar se tem técnicos, equipamentos, ações para fazer a mesma coisa, de tentar recuperar essas imagens. A prefeitura teve que intervir com a empresa para ela vir, né? Houve, no fim, Ricardo, a gente, depois que a bola entra e o gol é gol e o goleiro vai buscar, é fácil, muito fácil de vocês, se o zagueiro tivesse adiantado, ou se a posição... Né? Houve um erro de informação, de comunicação, sabe? Houve um choque e aí, num momento muito agudo, muito difícil para todas as pessoas, estamos tratando com a morte de uma criança, de uma menina de 14 anos de idade. Isso eleva o grau de nervosismo de todo mundo e etc. E nesse choque, um lado disse, não adianta eu ir. E entendeu? Que eu não quero ir, eu não vou, E aí, nessas conversas, acabam os ânimos se exacerbando e resultou nisso. Mas é o que aconteceu. Olha, e nesta avenida aqui foi onde a Brenda veio caminhando. E ela entrou aqui, ó, que fica o Centro de Esportes Municipal. E as câmaras que conseguiram registrar ela aqui dentro, é aquela câmera ali no fundo ali. Aquela câmera conseguiu registrar ela entrando aqui. Qual foi o percurso que ela fez? Ela veio por aqui, ó. Aqui fica o ginásio de esportes, enfim, né? Fica o centro poliesportivo. Ela não adentrou ali, ela veio caminhando por aqui, como nós estamos fazendo agora, e você note que são cheios de câmeras de segurança aqui no local. Ela veio caminhando por aqui para encurtar o caminho, porque ela sai naquele portão que vocês vão ver a partir de agora. O portão lateral aqui do Centro Esportivo na cidade de Maracajá. Naquele portão é que a Brenda sai. Então as imagens que tem daqui é a Brenda passando, fazendo esse caminho e se dirigindo até aquele portão lateral. As imagens que foram faladas são imagens dessas câmeras do lado de cá, né, que aparece, tem uma câmera bem na frente ali daquele portão, que é a câmera aqui, que nós vamos mostrar aqui, ó. Esta câmera seria a câmera que poderia ajudar o delegado a resolver o caso definitivamente desta morte absurda dessa menina de 14 anos de idade, encontrada morta em Passo de Torres, com diversas facadas e quase degolada. Aqui, ó, tem uma câmera de segurança ali no canto, que seria a câmera que poderia ajudar a desvendar esse mistério. A Brenda, então, ela começa aqui, ó, ela vai sair aqui nesse local, nesse percurso que nós estamos fazendo. Isto sexta-feira, por volta das 5h30. Ela vem aqui porque aqui nessa rua tem uma manicure e ela então havia dito em casa que viria fazer as unhas, né? Então foi aqui, ó, que a Brenda saiu, né, e acabou chegando até esse local. Naquela escola que você está vendo ali, ó, naquela escola aos fundos ali, a Brenda estudava. Hoje a escola está fechada, está de luto devido a esta morte trágica desta menina.
E foi por esse portão que a Brenda saiu caminhando e se dirigiu a esta rua aqui. Ali na frente fica uma casa, não é um salão de beleza, mas o local onde se faz unhas. A Brenda, então, se dirigiu até essa casa, onde esse menino aqui que está ali é o filho da manicure que atendeu ela. Acredito eu que seja nessa casa aqui, né? É nessa casa aqui, onde tem esse carro aqui, ó. Aqui foi onde a Brenda veio fazer as unhas, certo? Daqui, a informação que nós temos da própria gurizada que aqui está, diz que ela terminou de fazer as unhas, saiu e voltou caminhando por esse local aqui, ó, ao lado do ginásio de esportes. Essa é a informação que a gente tem. E uma outra informação que nós colhemos aqui é que nesta casa aqui, ó, a Brenda morou durante alguns meses. Esta casa que aqui está, que fica, por sinal, ao lado da onde ela faz a unha, e fica ao lado desta casa aqui, aonde tem esta menina, que é a... Como? A Daiane, que a Daiane também conhecia a Brenda, era amiga da Brenda. Daiane, na sexta-feira você chegou a ver ela? Sim, eu vi ela passando e indo, né? Vindo e indo embora. E ela parou para conversar com você? Não. Você só avistou ela na rua? Sim. Quanto tempo ela morou aqui nessa casa aqui? Uns 2 meses. 2 meses. E você, nesses 2 meses, se tornou amiga dela? Sim, não muito, mas sim, né? A gente era bem amiguinha até. Você estuda na mesma escola que ela? Sim, só porque ela estuda de manhã e eu de tarde. Como é que era a Brenda? A Brenda era uma menina calma, era uma menina estudiosa, como é que era ela? Ela era uma menina calma, estudiosa, bem gentil. E naquela sexta-feira vocês não notaram nenhum carro estranho, não viram nenhuma movimentação diferente por aqui? Não, não vi nada. Bom, tá aqui a palavra da amiga dela, triste, né? Porque abalou toda a comunidade aqui de Maracajá. Hoje até a escola está fechada, né? Hoje é luto devido à morte desta aluna. E, na verdade, o mistério é aqui. Quando a Brenda sai daqui e toma a direção desta rua, as imagens de segurança do pavilhão não gravaram e foram perdidas as imagens. A perícia está tentando recuperar as imagens, mas me parece que agora a informação que eu recebo em primeira mão é que já está na empresa de segurança e a empresa de segurança me parece que não conseguiu reaver essas imagens. Então, esse percurso aqui foi o último percurso que foi avistada a Brenda aqui nesta região, sexta-feira, por volta das 6 horas da tarde, mais ou menos, ela voltando, fazendo esse percurso. Nós vamos ouvir agora o delegado Lucas, responsável do caso, e também delegado da DIC, para falar sobre as investigações. Nós vamos conversar agora com o delegado Lucas Fernandes da Rosa em relação ao homicídio que aconteceu no último sábado, né, da menina ali de Maracajá, que realmente chocou todo o sul do estado, é o que se fala em toda a região, né, a crueldade que foi usada para matar a menina. Eu gostaria, delegado, que o senhor relatasse, desde a hora que o senhor assumiu o caso, porque há muita confusão dessa história de imagem para cá não tem imagem, é proibição de pegar imagem, o senhor foi desacatado em relação a essas imagens. Eu gostaria que o senhor falasse todo o caso. Sim, inicialmente a gente tomou conhecimento desse homicídio por volta das 8, 9 horas da manhã. Como foi um homicídio que ocorreu na cidade de Passo de Torres, quem assumiu inicialmente o caso foi a delegacia da comarca de Santa Rosa e o delegado de plantão. Até então não se tinha notícia de que se tratava da vítima adolescente de 14 anos da cidade de Maracajá. Foi quando, no decorrer da manhã, se tomou conhecimento que a vítima de Maracajá tinha desaparecido com um registro de ocorrência e começou a aventar a hipótese de que ela poderia ter sido a vítima localizada. Foi feito contato com a família compareceu ao IML e constatou que se tratava realmente da adolescente.
esse caso continua sendo tratado como um caso a ser apurado pela comarca de Santa Rosa. Os delegados André e o delegado Kleber do plantão foram tomando as primeiras providências, quando eu fui acionado pelo delegado regional para intervir no caso e auxiliá-los na resolução. Quando nós chegamos, já era por volta das 2, 3 horas da tarde, para auxiliar esses profissionais, e nós nos dirigimos até a cidade de Maracajá para tentar entrevistar testemunhas, pessoas que pudessem ter notícia do que teria acontecido com ela, por onde ela teria passado, quais eram todo o percurso antes dela ter desaparecido. E uma das informações relevantes que nos foi passada é que ela teria, por volta das 5 horas da tarde, comparecido a uma manicure próxima ao ginásio municipal ali da cidade de Maracajá. Nós fomos até o ginásio municipal, conseguimos falar com um funcionário desse ginásio e essa funcionária do ginásio cedeu algumas imagens para que a gente pudesse ver. Outra imagem ela não obteve sucesso em extrair. Com a imagem que nós tivemos acesso, nós conseguimos constatar uma pessoa que tinha as mesmas características da vítima e passava ao lado do ginásio, indo sentido à residência em que a gente tinha informação de que ela teria ido fazer unha. Quando ela foi, ela passou por dentro do ginásio, né, delegado? Justamente, ela cortou o caminho por dentro do ginásio, até isso daí nós comentamos ali. A informação que nós obtivemos é que é comum os populares ali cortar caminho por dentro do ginásio. E no decorrer das imagens, pelo menos até o trecho que nós tínhamos, porque segundo tinha sido informado pela moça que teria feito a unha dela, ela teria saído num determinado horário, mas ela não passava no determinado horário que a gente tinha de imagem. Então a gente acreditou e acredita que possa ter acontecido alguma coisa naquele meio, em que as imagens não foram coletadas. E agora os policiais conseguiram um pouco mais de espaço de imagem e estamos avaliando ali para ver se a gente consegue, nesse outro percurso, ver alguma outra coisa. A Prefeitura de Maracajá disse que tomou todas as providências em relação à empresa para que abrisse tudo e qualquer pedido que a Polícia Civil fizessem para eles. A informação que eu obtive agora pela manhã é que os técnicos da empresa tentaram recuperar e não conseguiram. O senhor já tem essa informação? Então, eu soube por você que não estaria sendo gravado, né? A informação que eu tinha até então é que eles estavam tentando realizar a recuperação, entretanto não tinham conseguido, né? Assim, muitas versões já foram apresentadas em relação às imagens dessa câmera, enfim. O que importa agora é que a Polícia Civil vai ter que buscar outros meios para tentar identificar o autor desse crime. E nós vamos trabalhar isso, vamos pedir apoio da população, inclusive, quando for necessário, a gente vai entrar em contato com a imprensa para que faça esse papel social de divulgar o que é interessante para a investigação, para que a gente possa obter informações a esclarecer esse fato. Delegado, no tempo de dia, que talvez esse seja o crime mais pesado que o senhor tem acompanhado? Eu tenho 10 anos de Polícia Civil, 8 em Santa Catarina e 2 anos como delegado em Minas Gerais. E a gente tem pego vários casos graves, né? Esse é um caso grave, com certeza um caso de grande repercussão aqui por conta da pouca idade da vítima, né? Mas a gente tem qualificação técnica e vai atuar com muito afinco para solucionar. Tá bom, está aqui o delegado Lucas Fernandes da Rosa falando sobre esse caso esse, por sinal, que aqui na nossa região, talvez, eu não me lembro de nenhum caso desse porte com adolescente, né? Acho que nós tivemos o caso da Kennifer em Criciúma e depois acredito que seja a Brenda, essa menina de 14 anos que foi encontrada morta ali em Passo de Torres. Delegado, eu sei que o senhor não vai falar, mas o repórter tem que perguntar, né? E eu sempre arrisco palpite. Eu sei que a equipe do senhor está trabalhando, está todo mundo na rua, eu sei que a polícia sempre tem uma carta na manga, vocês estão lutando contra o tempo para ser rápido? Estamos correndo atrás de todo o prejuízo aí de algumas coisas que nós não conseguimos obter, mas a Polícia Civil, ela está focalizando em alguns pontos e em breve, se Deus quiser, vamos conseguir trazer boas notícias. Tá bom, palavra do delegado, não precisa a gente falar, ele já deu a pista, estão trabalhando, estão adiantados, mas cabe agora à equipe de investigação
conseguir alguns dados, alguns elementos, para que em breve o delegado possa anunciar a prisão deste ou desses elementos. Bom, tá aí a matéria que eu realizei na cidade de Maracajá e Araranguá com o doutor Lucas. Quero mandar um abraço a ele. Delegado muito competente, viu, doutor Lucas, lá de Araranguá. E eu sei que eles todos estão se empenhando, porque mexeu com o brio de todos os policiais esse crime violentíssimo que aconteceu com esta menina. Eu realmente fiquei chocado com as imagens que eu tive acesso, da forma cruel com que mataram esta menina. Mas nós não paramos aí, não. Muito se falou dessa história de imagem, se tem imagem, se não tem, como é que foi, se perdeu ou não. O repórter João Zanini esteve procurando a empresa, que é a responsável, que presta serviço à Prefeitura de Maracajá. Vamos saber as informações, vamos lá. E nós viemos até a empresa de segurança Triângulo, aqui na Avenida Desembargador Pedro Silva, em Criciúma, por conta dessa situação, né, que foi registrada em Maracajá, em Passo de Torres, enfim, da garota Brenda, porque houve todo esse impasse entre a questão da liberação das imagens e a Polícia Civil, da Divisão de Investigação Criminal de Araranguá. Entramos, então, em contato, conversamos com a recepcionista, secretária aqui da empresa, que é a terceirizada que cuida desse monitoramento e que atrasou um pouco o trabalho da Polícia Civil ao ceder as imagens apenas no domingo pela manhã. Inclusive, um funcionário, segundo o delegado Lucas Fernandes da Rosa, coordenador da DIC de Araranguá, desligou na cara, bateu o telefone na cara do delegado, inclusive, dizendo que apenas na segunda-feira essas imagens poderiam ser cedidas. Então nós viemos tentar ouvir alguém da empresa para saber quais os procedimentos a partir de agora, inclusive em relação a este funcionário que tratou a polícia, a autoridade policial desta forma, atrasando a investigação de um caso tão grave quanto este. Mas, segundo informou essa funcionária, o proprietário da empresa, que poderia se pronunciar, saiu. Ela não sabia se voltaria até o final do expediente desta segunda-feira. Nós vamos retornar à empresa nesta terça e fazer novo contato com o proprietário para ver se a empresa vai se manifestar a respeito do assunto. Parabéns, Rosanine. O único repórter que foi lá na empresa saber informações desse caso. A empresa tem que se posicionar em relação a esse fato. Nós estamos dizendo de uma vida de uma menina de 14 anos de idade, 14 anos de idade, onde uma família está desesperada, onde talvez essa imagem fosse a solução do caso. Não que isto iria aliviar a dor de ninguém, mas iria tirar das ruas esse elemento que pode atacar novamente sei lá quem. Porque uma pessoa dessa, eu peço a Deus que me diga que ele é insano. Não pode, uma pessoa dessa não pode ter sanidade mental. Ele tem que ser doido para fazer o que ele fez com essa menina. Então, a gente vai voltar na empresa para saber o mistério dessas imagens. Nós aqui, de forma alguma, eu já quero deixar claro, viu, gente? Estamos colocando a competência da empresa. Pode ter acontecido algum problema que a gente não sabe, é isso que a gente quer saber. Só que a versão da empresa é muito importante para esse caso aqui. Agora, em relação do funcionário ter desligado a cara do delegado, eu acho isso uma atitude, me desculpa, desrespeitosa como autoridade policial, sendo que o momento era extremamente grave. Até quero parabenizar o delegado Lucas, porque se ele pega um outro delegado, tinha ido lá dentro da Triângulo pegar ele. Né? Num estado que o pessoal estava todo mundo nervoso. Né? Parabéns ao delegado Lucas pela frieza que está conduzindo esse caso, que não é fácil. Só quem viu o que eu vi sabe o desespero, né, desse caso para todas as pessoas. Então, de forma alguma aqui, nós estamos comprando briga com ninguém. Agora, cabe uma nota oficial da empresa explicando o que aconteceu em relação a tudo isso. Olha, quero mandar boa noite aqui para o Beto Canhoto, do Metropol, a Carla Zeferino, a Mara Horácio, Maristela Martins, a Mara Horácio também aqui falando de novo. Bom, enfim, muitas pessoas aqui comentando sobre esse caso, não poderia ser diferente. É um caso gravíssimo, gravíssimo mesmo, né? Esse caso desta pessoa, né? Boa noite, Ricardo. Manda um abraço aí para o Serjão, tá mandado.
Enfim, tem muita coisa aqui, a gente não vai conseguir ler tudo aqui. Strauss, quero mandar aí, bota nós na TV, Pamela e Lara, vou botar depois você na TV. Boa noite, Ricardo. O marido era o Jiraya e a mulher nem sonhava que tinha um ninja em casa. Não entendi essa daqui, depois tu me explica. Boa noite, Ricardo. É o Gilmar, manda um abraço para nós. Acho que é da outra matéria de Sara, agora eu estou entendendo. Boa noite. A triste realidade, a Vicência falando isso. É verdade, Vicência, é uma triste realidade. Boa noite, Ricardo. Eu já mandei algumas fotos e você não mostrou nenhuma. Será que você poderia mostrar hoje do Isaac e da Ana? Júlia, se você mandar a foto... É que você escreve e não manda a foto, aí não posso mostrar a foto mesmo. Aí fica difícil. Boa noite. Manda um abraço aí para o Leandro Peraro e para a Leninha. Eles querem se ver no programa também, com certeza. Ricardo, meu caro, você fala câmara, enquanto que você se refere a câmeras de segurança, de vigilância, é isso. Eu estou meio nervoso aí, vou corrigir aqui. Obrigado, viu, meu irmão? Deixa eu colocar aqui. Bom, enfim, tem muita mensagem aqui, não vou conseguir ler a todas, até porque a gente fica um tanto quanto irritado também com matérias, só corrigindo a todos. Eu falei câmera, está errado. São câmeras de segurança, está certo? Quem está me corrigindo, desculpe aí pelo nosso erro, até porque a gente está trabalhando hoje com o emocional um tanto quanto embalado. É ruim um profissional falar isso? Não é verdade. O profissional tem que falar a verdade. Só quem teve acesso ao caso dessa menina para saber como é que a pessoa se encontra. Eu me coloco no lugar de pai. Não é só de repórter, é de pai. Eu me coloco no lugar da mãe. Eu me coloco no lugar dos parentes. Essa menina aqui estava organizando a festa dela de 15 anos de idade. Acabou com uma família inteira. Isto que fizeram acaba com o sonho de uma família toda. Infelizmente, é isso que aconteceu. E é essa a matéria dessa segunda-feira, que com certeza não deixa só eu assim, deixa milhares de pessoas com o mesmo sentimento que eu estou sentindo. Eu vou rapidinho para o intervalo comercial, eu volto em 2 minutos. Agora são 19 horas mais 26 minutos. Eu quero o melhor repórter esportivo aqui do sul do Brasil, porque o Matheus Mastella tem informação do Tigre. Vai lá, Matheus. Ricardo Strauss, o Criciúma Esporte Clube se reapresentou nesta segunda-feira e já veio aqui, para o CT Antenor Angeloni, já trabalhando, pensando na partida de sexta contra o Atlético Goianiense aqui no estádio Heriberto Wilson. Volante Foguinho participou do aquecimento, o zagueiro Matheus Ferreira também. A diferença é que o Foguinho, depois na parte mais forte, acabou atrapalhando em separado e ainda é dúvida se vai jogar na sexta-feira. Já o zagueiro Matheus Ferreira, esse aí está à disposição do técnico Vaguinho Dias e provavelmente deve compor o banco de reservas na partida em casa, onde o Criciúma é obrigado a vencer para, quem sabe, sair da zona de rebaixamento. Lembra do meia Danielzinho que a gente falou aqui? Pois é, o jogador não vem mais. A mãe dele, na semana passada, teve um AVC. No final de semana, a situação acabou piorando e o Danielzinho ligou aí para o João Carlos Maringá, diretor executivo, dizendo que não teria cabeça para atuar no Criciúma Esporte Clube. Então, o Criciúma vai ter que procurar outro jogador para substituir o Danielzinho, que não vem mais para o tricolor. Dentro de campo, o Tigre trabalhando bastante. Eduardo volta à titularidade, já se recuperou de lesão e acredita e explica para o torcedor que sexta-feira contra o Atlético Goianiense vai ser diferente. Cara, a gente tá se cobrando muito, né, cara? Eu acho que o Criciúma não pode estar nessa situação. Todo mundo trabalha, todo mundo dá o seu melhor e comigo mesmo me cobro muito.
E a gente tá trabalhando duro, tenho certeza, o torcedor sexta-feira pode esperar muita raça aí, e a gente vai dar o nosso melhor para tentar tirar o Criciúma mais rápido dessa situação. Então é isso aí, Ricardo. Criciúma Esporte Clube que volta a trabalhar na tarde desta terça-feira. E olhando aqui para o CT Antenor Angeloni, ainda não dá para definir qual o time titular. A partir de amanhã, quem sabe a gente pode ter uma ideia de qual time o Vaguinho vai colocar na sexta contra o Atlético Goianiense. Tá bom, tá aí a informação do Matheus Mastella sobre o esporte. Traz você se vê na TV aí para nós, vamos lá. Quero mandar um abraço aí para Cristina, ela é lá de Jacinto Machado, nossa telespectadora. Tá aí o Henrique, a Rafaela e também a Angélica. Um abraço para vocês, viu? O Lorenzo, olha que figuraça, hein? Forte abraço, viu, Lourenço? Tudo de bom. Deixa eu ver aí. Olha o Lucas lá em Furquilinha, trabalhando lá no arroz. Lá. Um abraço, Lucas. Olha, a Maia, que legal, bacana. Boa noite a toda a família da Maia. Aí a Valentina pintando e bordando e pulando também nos brinquedos aí. Aí a Fabrícia, boa noite a Fabrícia, também sempre acompanhando o Linha Verdade. Muito obrigado para vocês que estão mandando sempre as fotos para o quadro mais valorizado da TV da região sul. Gente, eu não tenho como ler todos os comentários, né? Deixa eu mandar um abraço aqui. Tem gente falando da Alemanha, que é o Ramon, Fátima Osório, o João Jacob, Ronaldo Coelho, pessoal muito indignado, Janaína Medeiros, enfim. Deixa eu só dar uma passadinha ali nas mensagens, né? Boa noite, melhor jornal de Criciúma, vocês estão de parabéns, sempre ajudando o povo. Tem gente aqui, vocês se vê na TV, enfim, gente, eu não tenho mais hora para poder mandar abraço, mas quero agradecer vocês por mais esse dia de audiência e sintonia. Começamos uma segunda-feira pesada com essa notícia, mas torcemos e pedimos a Deus que o responsável seja penalizado e amanhã nós voltamos, se Deus quiser, no mesmo horário. Forte abraço, bom início de semana, tchau.